Então, no vídeo passado, a gente tinha visto quais são os índices de desempenho para o sistema de segunda ordem, né? O que a gente vai fazer agora seria, então, analisar diferentes valores, né? Como que isso aqui vai interferir na resposta no tempo do teu sistema. A gente tinha parado, então, nesse material, né? Onde foram obtidos aí tempo de pico, de amortecimento, ultrapassagem e tempo de assentamento. Vou só passar, então, para a gente dar continuidade, né? Passei um pouco demais. Então, se a gente continuar aqui essa análise, né? O teu S, que é o teu polo, ele tem uma parcela real, que a gente está chamando aqui de menos sigma d, e uma parcela imaginária, que é ômega d, né? A parcela real é o teu decaimento exponencial, né? E a parcela imaginária é a oscilação do teu, do teu cosseno, tá? Então, por comparação, esse amortecimento ômega n é o nosso sigma d, e toda essa parcela ômega n, raiz de 1 menos amortecimento quadrado, nossa parcela imaginária é ômega d, tá? Ou seja, né, por comparação lá com as expressões que a gente tem, o teu tempo de pico depende única e exclusivamente da parcela imaginária do teu polo complexo. Então você pode simplesmente colocar π dividido pela parcela imaginária ou π dividido por ômega d, caso você não queira encontrar certinho quem é o fator de amortecimento, quem é o ômega n. Então você pode simplesmente colocar a parte imaginária. Tempo de assentamento vai interferir apenas na. Ele tem influência apenas da parcela real do teu polo, né? Apenas do teu sigma d. Então, sistemas aí com diferentes parcelas imaginárias, mas com a mesma parcela real do polo, você espera que tenha o mesmo tempo de assentamento. Já sistemas com mesma parcela imaginária, porém diferentes tempos, diferentes parcelas reais, eles vão dar o pico no mesmo tempo, né? Colocando de maneira gráfica, né? Vamos pegar esse sistema, esses três sistemas aqui, né? C1, C2 e C3 é o sistema em verde, o sistema em azul, o sistema em vermelho. Percebo que a parcela real deles, sigma d, é a mesma, né? Então aqui seria o nosso sistema 1, nosso sistema 2 e nosso sistema 3. E você está se deslocando para cima. Tá? O sentido do polo que você está indo, você está só aumentando a parcela imaginária, né? Se eles têm a mesma parcela real, né, o que está multiplicando a parcela oscilatória é menos sigma dt vezes tudo aquilo, né, do cosseno. Então espera que eles tenham diferentes frequências de oscilação, mas que a envoltória, né, seja a mesma, ou seja, eles vão ter o mesmo tempo de assentamento, ou tempo de assentamento próximo, certo? Então a envoltória deles, que é essa linha preta que a gente está traçando, que depende somente dessa exponencial, ela é a mesma para os três sistemas. Né? Então sistemas com mesma parcela, a mesma parcela real, independente da parcela imaginária, você vai enxergar, né, a mesma envoltória, o mesmo decaimento exponencial deles, né? E tempo de assentamento muito próximos para esses sistemas, né? Vai depender um pouquinho porque a gente fez aquela aproximação, né? Dando sequência, então, né, de maneira parecida, vamos pensar sistemas, então, olhando primeiro para esse. Aqui, tá errado de novo, né? Para esse gráfico da direita, né? Veja que agora você tem só dois sistemas, né? É a mesma ideia. Só que você tem a parcela real diferente. Então aqui você teria uma parcela real e aqui a segunda parcela real, só que a parcela imaginária ômega d é a mesma. Quando isso acontece, você espera enxergar o mesmo tempo de pico. O tempo de assentamento vai ser outro. A ultrapassagem percentual vai ser outra, né? Mas o tempo de pico é o mesmo, tá? Então veja esses dois sistemas, né? Eles deram o pico exatamente no mesmo instante de tempo. Aqui eu normalizei para 1, né? Então, se você mexer somente na parcela real do seu polo, não mexer na parcela imaginária, você vai ver mesmo tempo de pico, tá certo?
Por outro lado, né, vamos pegar esse sistema agora com o mesmo fator de amortecimento. Primeira coisa, como que eu identifico o fator de amortecimento num sistema? Como que eu sei o que é o fator de amortecimento graficamente? Parcela real, né, é o que está nesse meu eixo X. Parcela imaginária é o que está nesse teu eixo Y, né? Então é fácil ver. Agora, fator de amortecimento, graficamente, o que é o fator de amortecimento? Se você tentar calcular, né, vamos pegar aqui um primeiro polo. Esse em azul, né? Então você aqui tem parcela imaginária, aqui você tem parcela real, né? Então aqui você tem ômega-n, raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Aqui embaixo você tem ômega-n vezes fator de amortecimento, tá? Se você calcular o cosseno, né, traçar um vetor que vem da origem até esse teu ponto, e calcular o cosseno desse ângulo, tá? Você vai ver que o cosseno desse ângulo θ, é o teu fator de amortecimento. Tá? Então, se você tem ali sistema e você quer saber aonde está o fator de amortecimento dele, você pode ver o cosseno desse teu polo imaginário, né, que ele vai fazer com o teu sistema. É uma maneira trigonométrica de você encontrar o fator de amortecimento. Tá? Se você depois, então, de posse do fator de amortecimento, vamos supor que eu tenho um fator de amortecimento ali 0,4. Como que eu identifico isso no meu plano complexo? Vamos voltar para cá. Supondo que esse fator de amortecimento seja 0,4. Você vai pegar, você precisa saber então o valor do ângulo θ. Então você vai calcular θ igual arco cosseno do teu fator de amortecimento do teu 0,4 e traça esse ângulo equivalente. E aí você tem uma reta, né? Toda reta com a mesma angulação. Se você pegar sistemas que tenham diferentes valores reais, diferentes valores imaginários, porém eles estejam na mesma reta, tá? Que seria esse meu fator de amortecimento 0,4, eles têm a mesma inclinação em relação ao eixo real negativo, você garante que esses sistemas têm o mesmo fator de amortecimento. Tá? Por isso que para avaliar sistemas com o mesmo fator de amortecimento, a gente traça uma reta e coloca os polos na mesma reta. Então a parcela imaginária é diferente, a parcela real é diferente, mas o cosseno do ângulo que vai fazer desse polo, desse teu sistema, desse teu polo com parte real e parte imaginária, é o mesmo para todos os casos, certo? Então, o que acontece com o sistema de mesmo fator de amortecimento? Tá? O fator de amortecimento, a gente viu pelas equações, que ele interfere apenas na tua ultrapassagem percentual. Então, se diferentes sistemas tiverem o mesmo fator de amortecimento, você vai ter o quê? Você vai ter sistemas que têm diferentes valores de pico, diferentes valores de assentamento, diferentes valores de tempo de subida, porém a ultrapassagem percentual é a mesma, né? Então, olha aqui esses sistemas, né? O pico deles é o mesmo, tá? Os três sistemas têm o mesmo pico. Então, aqui o sistema 1 está em vermelho, o 2 está em azul, o 3 está em verde. O vermelho, né? O vermelho ele tem uma parcela real menor. Se ele tem uma parcela real menor, ele é um sistema mais lento, né? Então ele dá o pico e depois estabiliza lá longe. O sistema em azul já é um pouco mais rápido, o sistema em verde é um pouco mais rápido ainda, né? Então, só analisando a parte real. Porém, né, como o fator de amortecimento é o mesmo, a ultrapassagem percentual é a mesma. Então isso é interessante para a gente avaliar, né, graficamente o que acontece com esses sistemas aí de segunda ordem, né, com diferentes valores, o que cada coisa interfere, né? Se a gente fosse colocar em resumo, né, o fator de amortecimento ele mexe no pico do teu sistema, né? Então quanto menor, maior o pico. A combinação agora, né, amortecimento ômega-n, então a parcela real do teu polo, ela vai mexer apenas no tempo de assentamento. Então, parcela real em módulo, obviamente, pequena, vai ser um sistema lento. Um fator de uma parcela real muito alta, 1.000, 2.000, 3.000, vai ser mais rápido do que um sistema com parcela real 3, 4, 5. Já a parte imaginária, ômega D, ela está associada com tempo de pico, né? Tempo de pico. Então, se o sistema tiver uma parcela real muito grande, ele vai dar o pico com um tempo pequenininho. E aí começam algumas combinações, né?
Parcela real pequena e parcela imaginária alta. O que isso vai dizer? Vai dizer que o teu sistema é muito oscilatório até chegar em regime permanente, né? Porque a frequência dele de oscilação é grande, né? E ele tem muito tempo, né, até que aquela tua componente exponencial zere essas oscilações, né? Já por isso vai impactar também, né, claro, um fator de amortecimento muito baixo. Já sistema que tem um ômega D muito pequeno em comparação à tua parcela real, na parcela imaginária muito pequena em comparação à parcela real, ele vai dar o tempo de pico muito mais deslocado para a direita, porém a exponencial já zerou ele. Então ele vai só dar um pico e vai entrar em regime permanente, né? Então não vai ser um sistema pouco oscilatório, vai ser um sistema ali um pouco mais lento, né? Já que, ou melhor, um pouco mais rápido, né? Desculpe pensar na mesma parcela real. E por consequência você vai ter um fator de amortecimento ali próximo a 1, né? Ou perto de 1. Então são esses parâmetros, né? E o ômega n, na verdade, interfere nos dois, em conjunto com o fator de amortecimento, que a gente consegue caracterizar, olhar para um sistema de segunda ordem, né, que é o que a gente está tentando fazer, e saber, esse sistema ele vai oscilar pouco, esse sistema é lento, esse sistema é rápido, ele tem uma ultrapassagem grande, o tempo de pico dele é pequeno, é curto, é maior, poderia aumentar, poderia diminuir. Então é isso que a gente pretende, né, desde o início com essa resposta no tempo, é você olhar para a tua função de transferência, você olhar para o teu GDS, e você já de antemão, sem precisar simular, sem precisar calcular frações parciais, já ter noção de como que vai ser a resposta dele, né? Então tu olha ali para o denominador do sistema de segunda ordem e você já diz, olha, esse sistema aqui é muito oscilatório, porque a parcela imaginária está muito maior do que a parcela real, isso vai te dar um fator de amortecimento próximo a tendendo a zero. Tá? Então, discussões desse tipo você consegue tirar apenas observando a posição dos polos e os valores de amortecimento, ômega n, parcela real, parcela imaginária do teu sistema, né? Sem precisar simular, sem precisar resolver, sem precisar fazer expansão em frações parciais. Certo? Há um exemplo, né? Um exemplo aí, 4.5 do NISE. Ele está dando, então, uma função de transferência e está pedindo os índices de desempenho, né? A gente pode fazer de duas maneiras. Você pode achar o parcela real imaginária ou você pode achar o ômega n amortecimento, né? Bom, por comparação, a gente sabe que esse último termo é ômega n quadrado, que esse termo do meio é 2 vezes o fator de amortecimento ômega n, tá? Se o 100 é o teu ômega n quadrado, então você chega que ômega n é igual a 10, que é o que a gente fez aqui, né? Ômega n 10. Agora você sabe que o teu ômega n vale 10. Então, 2 vezes fator de amortecimento vezes 10, que é o ômega n, é o teu termo do meio, é igual a 15. Ou seja, o teu fator de amortecimento 0,75, que já é o valor que está calculado. De posse desses valores, né, a gente pode calcular, então, os índices de desempenho. Tá? É só jogar nas expressões que a gente já tem. Né? Então, tempo de pico, tá? π dividido por 10 raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Né? Ômega n raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Então, o tempo de pico dele é 0,475 segundos. O tempo de assentamento é 4 dividido por ômega n vezes fator de amortecimento, né? 10 vezes 0,75, que é 0,533. Ultrapassagem percentual é só você jogar o 0,75 na expressão, né? Você vai encontrar, então, 2,84 de ultrapassagem. Então, veja que 2,84 é pequeno, né? 3%, né? Vamos arredondar. Então, olhando ali, você quase não vai... Se não tiver uma medição direta com software, você não vai conseguir olhar direito, né? Você tem que dar um zoom e ver que tem esses 3%. Isso já com o fator de amortecimento 0,75, né? Então, aquilo que eu discuti. Quanto mais próximo da unidade, quanto mais tendendo a 1, né? Menor é essa ultrapassagem. Aí é o amortecimento crítico, né? 1. Aí você tem 0% de ultrapassagem. Daí essas equações aqui, claro, já não são mais válidas, certo? Então, graficamente, você tem isso, né? Então, veja que o 3% vai te dar um pico máximo de 2,8, né? 1,028, né? Você pegou o teu valor de regime e somou 2,8%. Então, dentro dessa faixa aqui de assentamento de mais ou menos 2%, ele ultrapassou bem pouquinho, né?
Tempo de pico, 0,473. Então, esses dois valores fecharam, né? O pico aqui do 2,8% e o tempo de pico de 0,473. Tempo de assentamento, né? Então ele entrou aqui na faixa dos 2%, a gente mede o tempo de assentamento, 0,574. Por comparação, né, tinha dado 0,533. Então ele dá um pouco diferente, né, mas ele não dá muito longe, ele dá pra gente uma noção, né? Não é o valor exato do tempo de assentamento, tá? Então, de 0,5 para 0,53 para 0,57 tem uma certa diferença, né? Mas o nosso TS com 4 dividido pela parcela real dá sim uma boa aproximação, tá? Tempo de pico 0,473, a gente calculou 0,475, em questão de arredondamento, né? Também dos teus cálculos, se você usou todas as casas do pi, né? Mas dá um valor exato ali, né? Bem perto do que a gente estava querendo. Tempo de subida, já que eu fiz o gráfico simulando, né? Eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada, ficou em 0,23. Então, para fazer essa simulação, então eu recomendo a utilização ali do MATLAB, que a gente vai tratar ali em outros tópicos, né? Como que você faz então essas simulações, como que você mede isso com o MATLAB, beleza? Então é simples, tá? Para saber a resposta no tempo. Olha, sem resolver a transformada inversa, você já sabe como que vai se comportar o teu sistema, né? Graficamente é só para comprovar aquilo que eu tinha mostrado. Aqui um outro exemplo, né? Também o exemplo do NISE. Ele está dando para a gente o diagrama de polos do sistema baixo, então é essa figura aqui que ele está mostrando, tá? Ele está dando para a gente os valores reais e imaginários. Então veja que é um diferente. Ele está dando para você a posição do polo, ele não está dando para você o sistema. Aí ele pede para calcular os índices de desempenho, né? Para o tempo de pico, você vai pegar π dividido pela parcela imaginária, que é 7. Tá? Para o tempo de assentamento, é 4 dividido pela parcela real, que é 3. Correto? E agora para o fator de amortecimento. Como que eu sei quem é o fator de amortecimento desse cara? Então tem algumas formas de saber. Você precisa achar o cosseno do ângulo θ. Beleza? Se você olhar por trigonometria, né? Cosseno ele talvez não saia direto. Você precisaria calcular o módulo, né? Tem várias formas de fazer isso, né? Como que eu fiz aqui no meu cálculo? Eu calculei primeiro o ângulo pelo arco tangente, né? Então eu sei que a tangente de θ é 7 dividido por 3. Então esse arco tangente de θ que está aqui dentro vai me dar o meu ângulo θ. E aí eu tiro o cosseno desse ângulo θ que ele me dá o fator de amortecimento. Beleza? Então trigonometria aí fácil. Então a ultrapassagem percentual vai ficar em... Só jogar... Aqui eu veio da outra... Acho que veio aqui da outra expressão, né? Mas aqui, na verdade, é o 0,394, né? Esse valor aqui não é 0,75, é 0,394. Mas o cálculo está certo. Então vai me dar uma ultrapassagem percentual de 26%. Então, tempo de assentamento 0,448. 1,33, tempo de pico 0,448, tempo de pico 1,33 e 26% de overshoot. Aqui tá só, eu com base na posição dos polos e zeros eu montei a função de transferência, né? Então você tem ali no teu denominador S quadrado mais 2 vezes amortecimento ômega n S mais ômega n, então eu quadrado. Eu calculei quem era o ômega n e quem era o amortecimento já tinha, né? Eu só calculei quem era o ômega n, né? Você sabe também que a parcela real do polo é amortecimento vezes ômega n, então isso aqui tem que dar 3, né, de valor, então você pode calcular o ômega n dali. Só para a gente ver como é que ficou os resultados, né, para comparar com o simulado. Tá? Então o valor máximo, que é a ultrapassagem percentual, ficou em 26%, né, 1,26, ou seja, 26% maior do que 1. Tempo de pico 0,45. Tempo de assentamento 1,1 segundo. Quanto que tinha ficado antes? 1,3, né? Então, de novo, não é o valor exato, mas é uma boa
uma boa aproximação. Tá, então, de novo, olhando a posição dos polos, olhando o valor dos polos, olhando a função de transferência, você já sabe como que vai ser a resposta do teu sistema no domínio do tempo, se ele vai oscilar muito, se ele vai oscilar pouco. Beleza? Então é simples aí essas questões, né? Embora seja simples, quando a gente começa a discutir, amortecimento está baixo, vai dar overshoot alto, isso pensando mais para frente na disciplina. Também lá em sistemas de controle 2, né, que o professor comenta, olha, esse sistema tem um fator de amortecimento muito pequeno, a gente precisa aumentar ele. Tá? Então, indiretamente, ele está tratando desse tipo de resposta. Né? Então, você já tem que saber o que cada coisa ali está significando. Ok? Então, para o último vídeo desse capítulo de resposta no tempo, fica então a resposta de sistemas com polos e zeros adicionais, né? Porque a gente viu primeira, segunda ordem. E quando ele tem mais de um polo, né? Quando ele tem zero, o que acontece, né? Aí a gente vai discutir um pouco isso, beleza? Obrigado então, e aí até o próximo vídeo.